tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um episódio do Íntima Podcast. E esse episódio de hoje é muito especial porque é a continuação de um episódio lá de janeiro, quando nós ainda éramos Pequena Via da Maternidade, né? E em janeiro nós refletimos sobre a pureza de Inês. E eu li para vocês a primeira parte da carta da Ana Paula, falando ali sobre como foi viver a pureza, buscar viver a pureza no relacionamento dela. Os frutos que ela já pôde desfrutar no período antes do casamento e também após o matrimônio dela. Também trouxe para vocês no episódio sobre a importância não só da pureza, mas também como da obediência. E se você não assistiu, né, a primeira parte da carta dela, eu vou colocar aqui embaixo na legenda o link para você acessar e poder assistir, né? E fazer sentido para você o episódio de hoje. Eu pedi desculpas para Ana porque eu não consegui gravar. Foi um turbilhão de coisas que aconteceram e deixamos para agora, né, no mês de abril para gravarmos e dar início também à base para entrarmos na próxima semana para meditarmos a vida de Santa Giana Beretta-Molla, na vida de 3 mulheres, né, que têm ela como intercessora de vida, que também puderam testemunhar e testificar a intercessão dela na vida de cada uma delas de forma particular. E antes de começar aqui com vocês, tanto a oração como a leitura da carta, mais uma vez eu convido você a contar o seu testemunho, a sua história, né, o que Deus fez na sua vida para que possa alcançar muitas outras mulheres. Então deixa seu e-mail, aqui embaixo também na legenda tem o meu e-mail, que é pequenaviadamaternidade@gmail.com, e você pode mandar para mim por e-mail a sua história, o seu testemunho, que nós iremos partilhar aqui também no Íntima Podcast. E antes de iniciarmos a leitura da segunda parte da carta da Ana Paula, que vem da série A Pureza de Inês, vamos rezar juntas? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Eu convido neste momento você a despojar o seu coração, assim como nós meditamos na primeira parte da carta dela, a nós sermos não só puros de coração, mas também obedientes à voz de Deus, né? Assim como o pecado entrou no mundo, eu partilhei isso, né, na primeira parte da carta da Ana. Assim como o pecado entrou no mundo através da desobediência e por isso veio a impureza, que Deus nos dê a graça de resgatarmos tanto a pureza como a obediência do nosso coração. Que o Espírito Santo possa nos conduzir, né, nesta noite, neste momento de reflexão, e que a gente não deixe passar, né, às vezes os detalhes que o Senhor quer falar conosco. Então vamos abrir aqui no Salmo 23, né? Minha Bíblia é Ave Maria, então é 23, 24, algumas Bíblias vai ser o Salmo 24, né? Versículo 3 e 4. E vai dizer: Quem será digno de subir ao monte do Senhor, ou de permanecer no seu lugar santo? O que tem as mãos limpas e o coração puro, cujo espírito não busca as vaidades, nem perjura para enganar o seu próximo. Que o Senhor nos dê a graça de ter este coração puro, de ter essas mãos limpas, um espírito que não busca mais as vaidades deste mundo, que não busca ser visto, que não busca ser quisto. Dai-nos, Senhor, a graça dessa pureza de coração, da pureza do teu coração nessa noite, porque aqui no versículo anterior fala: quem subirá, quem será digno de subir ao monte do Senhor? Serão aqueles que são puros de coração, ou de permanecer no seu lugar santo. É a pureza do nosso coração, que é sem vaidades, que é sem esperar as coisas dos outros, né? Esperar algo em troca. Esse coração puro, esse coração entregue, esse coração benevolente, que vai conseguir subir ao monte e permanecer no lugar santo. Então, dai-nos, Senhor, essa graça. Que nós possamos ser imitadores de Cristo, que nós possamos ser imitadores da Virgem Maria, que o nosso coração possa ser purificado essa noite. E essa passagem, ela me lembra muito uma canção, né?
que eu queria que, na verdade, me lembra duas canções, mas a que eu vou cantar agora com vocês é uma que é inspirada nesse salmo e depois, né, se o Espírito Santo conduzir, eu cantarei outra para vocês. Essa música, né, que eu vou trazer aqui primeiro para vocês, ela não é inspirada nesse salmo, mas sim no Salmo 51. Mas mesmo assim, eu quero cantar o refrão para vocês, que ele vai falar assim: Cria em mim, ó Deus, um coração que é puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Dai-me, Senhor, cria em mim, ó Deus, um coração que é puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Inabalável, Senhor. Dai-nos, Senhor, a graça de ter este coração puro, de ter um espírito inabalável. Este coração, Senhor, que vai conseguir subir aos montes. Este coração, Senhor, que vai conseguir ouvir a tua voz. Que não vai se perder em meio às vaidades, não vai se perder em meio às coisas do mundo, como eu disse na primeira parte da carta da Ana. Um coração, Senhor, que seja reto, que não tenha olhos para os lados, mas reto em ti. Dai-nos, Senhor, a graça deste coração puro, deste coração inabalável, desse espírito, Senhor Jesus, contrito e olhando única e exclusivamente para ti. Dai-nos, Senhor, essa graça. E com esse desejo, com esse ímpeto, com a oração através do refrão dessa canção, eu convido você a colocar os seus ouvidos a estarem dóceis ao ouvir o final da carta da Ana Paula. Amém? Vamos lá. Aqui na carta da Ana Paula, ela inicia nessa segunda parte falando da Virgem Maria. Olhando para Nossa Senhora, compreendo que a pureza não é negação do amor, mas o seu mais alto cuidado. Ela nos ensina a guardar, a esperar e a confiar, a amar sem tomar posse e a oferecer sem antecipar. Amar de verdade é conduzir o outro para Deus e zelar pela sua santidade. Nossa Senhora nos mostrou que um coração que sabe guardar é também um coração capaz de gerar vida. E é assim que desejo viver, amando com delicadeza, fidelidade e entrega. O corpo é bom, o desejo é bom e o carinho é dom. A pureza apenas ensina a amar ao tempo certo, do jeito certo, com o coração inteiro e com tudo ordenado. A castidade não esfriou nosso amor, ela o protegeu. E hoje colhemos um amor mais leve, mais respeitoso e mais verdadeiro. Sabemos ter conversas sinceras, escuta atenta, um amor que sabe parar, acolher e compreender. Como mulher que trabalha diariamente com a vida, aprendi que a maternidade começa muito antes do ventre. Ela começa no coração. A pureza preparou meu coração para gerar vida biológica, mas também espiritual. Mesmo com pouco tempo de matrimônio, já acolhemos pessoas que se aproximaram, que pedem ajuda, que desejam aprender a caminhar com Deus. Isso me lembra que um coração puro se torna um lugar seguro para o outro descansar. Essa escolha também aprofundou nossa intimidade com Deus. Ela trouxe silêncio, escuta e sensibilidade. Quando o coração não está dividido, Deus fala com mais facilidade. Ainda estamos aprendendo, ainda somos formados todos os dias, mas já podemos testemunhar com alegria. Vale a pena. Vale a pena esperar, vale a pena confiar, vale a pena guardar o coração. A pureza não esvazia o amor, ela o torna fecundo. Encerro partilhando algo muito simples e muito nosso. A frase que dá título a esta carta: amar é tudo dar, e dar-se a si mesmo. Foi também a frase escolhida para o nosso convite de casamento, palavras de Santa Teresinha do Menino Jesus. Ela expressa aquilo que desejamos viver desde o início, um amor que não retém, não se apropria,
que não se antecipa, mas aquele que se oferece inteiro no tempo de Deus. É essa a graça que devemos pedir a Deus, que saibamos amar dando tudo e, sobretudo, dando a nós mesmas, como esposa, como mãe, como mulher que deseja pertencer totalmente a Deus. Porque onde um coração se mantém disponível, Deus sempre encontra espaço para gerar vida. Veja, minhas queridas, a pureza do coração, ela faz com que a nossa alma se torne um terreno fértil para que Deus possa gerar vida, para que possa ser fecundo. Foi o que ela disse. A pureza não esvazia o amor, ela o torna fecundo. Hoje em dia as pessoas elas olham para viver uma pureza, de busca da pureza, como uma castração. E isso é um engano demoníaco. Porque a Ana, ela fala perfeitamente aqui. Ela torna o amor fecundo. E eu desejo para nós nessa noite isso, essa fecundidade do nosso coração. Que assim como diz o Salmo 121, se não me engano, né, que nós possamos ser as videiras bem fecundas, né, o que diz o Salmo às mulheres, né, que nós possamos ser essas videiras fecundas do amor, que possa em nós ser gerado um novo coração, um coração manso, um coração humilde, um coração semelhante ao de Deus. E que este nosso coração manso, que esse nosso coração humilde, ele cada vez mais se torne fecundo para gerar vida nas outras pessoas. Nós acabamos de passar aqui a meditação das 7 dores de Nossa Senhora. Esse segundo trecho dela fala, né, inicia falando da Virgem Maria e como ela soube fazer com que a pureza fez com que ela conseguisse guardar, silenciar e confiar em Deus. Viver todo esse processo que nós meditamos das dores, a pureza da Virgem Maria auxiliou a permanecer, como nós dissemos nos episódios anteriores das 7 dores de Nossa Senhora, a permanecer de pé em meio ao sofrimento. Como foi meditado na primeira parte da carta da Ana, a pureza sustenta muitos casais a viverem um momento ali da doença, como o sacerdote disse para ela, como eu testemunhei para vocês. A pureza torna fecunda a nossa vida. E é isso que eu desejo para você. Através da carta da Ana, que ela trouxe tão lindamente para nós. Mais uma vez, se você não viu a primeira parte, tem um link aqui embaixo para você acessar o primeiro trecho, a primeira meditação da carta da Ana. E nós finalizamos aqui pedindo a graça de gerarmos vida, de darmos vida em abundância por onde nós passarmos, de nós sermos maternas, sermos fecundas onde nós estivermos, independente de termos ou não filhos, do número de filhos que nós temos, da vocação em que nós nos encontramos, de nós sermos fecundas, trazermos vida a cada uma das pessoas que passarem por nós. Onde nós colocarmos os nossos pés, nós possamos trazer a vida, que nós possamos trazer a ressurreição de Deus. E com isso nós só conseguiremos com um coração puro, com um coração manso, com um coração humilde semelhante ao de Deus. Eu convido você neste momento a pegar agora o Salmo 50, 51 e irmos para o versículo 12, que é o que eu falei da música anterior e a outra música que o Senhor trouxe no coração também. Ela é baseada, né, tanto nessa música como também em Mateus. Depois eu também posso ler para vocês. E ela vai dizer assim no versículo 12: Ó meu Deus, criai em mim um coração puro e renovai-me o espírito de firmeza. De vossa face não me rejeiteis e nem me priveis de vosso Santo Espírito. Esse último é o versículo 13. Senhor, dai-nos a graça desse coração puro. Renova o teu Santo Espírito. Que de vossa face não me rejeiteis, Senhor, e não me priveis do vosso Santo Espírito. Que nessa noite, Senhor, todas as vezes que eu falhei, todas as vezes que eu errei, todas as vezes que eu pequei, todas as vezes que eu fui impura, Senhor Jesus, tende misericórdia de mim, tende de misericórdia dessas mulheres. Esse salmo que eu li para vocês, ele se chama Miserere, misericórdia. Depois, se você quiser lê-lo, orar com ele, pegue o Salmo 100, na Bíblia Ave Maria, o 50, 51. Ore com este salmo, peça a misericórdia de Deus, arrependa-se,
profundamente, né, das suas impurezas, dos seus pecados, das suas falhas. Clame ao Senhor, cria em mim, Senhor, um coração puro. Renova-me, Senhor Jesus, o teu Espírito. Não me rejeiteis, Senhor. Não me negues o teu Santo Espírito. Nós pedimos nessa noite, Senhor Jesus, a graça de sermos obedientes, a graça de sermos dóceis, a graça de levarmos vida por onde nós passarmos através da pureza do nosso coração. Dai-nos, Senhor, essa graça. É o que nós pedimos nessa noite. E depois nós vamos ver lá em Mateus. Quando nós vemos aqui em Mateus, né, o capítulo 11, no finalzinho deste capítulo, aqui é quando o evangelho é revelado aos humildes. Né? Então aqui a gente está pedindo um coração puro, um coração humilde, um coração manso, mais próximo do coração de Deus. Para que nós verdadeiramente possamos ser próximas dele, íntimas dele, mas também levar vida por onde nós formos. E aqui, antes, né, do Salmo, do versículo 29, aqui do capítulo 11, no versículo 28 diz, eu vou ler para vocês porque casa muito com o Salmo que eu acabei de ler, porque é o Salmo, como eu disse, não li ele inteiro, eu só li 2 versículos, mas ele fala sobre a questão da misericórdia, de você ali se despojar, entregar a Deus, pedir perdão de todas as suas misérias. E aqui, esse versículo 28, né, ele vai dizer, vinde a mim, vós todos que estáis aflitos sob o fardo, e eu vos aliviarei. Aí ele vai falar, no versículo 29, tomai meu jugo sobre vós e recebei minha doutrina, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis o repouso para as vossas almas, porque meu jugo é suave e meu peso é leve. Esse último é o versículo 30. Então, eu li para vocês Mateus 11, versículo do 28 ao 30. Mas ele diz que ele é manso e humilde de coração. Que a gente possa pedir ao Senhor, dar-nos a graça de sermos mansos e humildes de coração, assim como vós, Senhor. Porque nós sabemos que em Ti o jugo será suave, o fardo será leve. Que a Tua misericórdia está sobre nós. Porque como nós dissemos no salmo anterior, de vossa face não me rejeiteis, ó Senhor. Que nós possamos clamar nessa noite. Senhor, nós queremos estar na Tua presença. Meu pecado é esse, minha falha é essa. Se você, né, não confessou essa falha, esse pecado, que eu peço que o Espírito Santo venha agora te mostrar, te revelar, sim, aquilo que está oculto. Aquilo que verdadeiramente tem impedido de você ter um coração puro, um coração manso, um coração humilde. Mostra, Senhor Jesus, agora no particular de cada uma dessas mulheres, como elas podem se aproximar mais de Ti. O que elas precisam pedir perdão, o que elas precisam reconhecer onde elas foram falhas. Dá a elas a graça de serem humildes. Quebra agora, Senhor, dissipa toda a soberba, todo o orgulho dos nossos corações, que nos afasta, Senhor Jesus, de sermos mansos, que nos afasta de Ti, que tampa os nossos ouvidos para não ouvir a Sua voz. O orgulho, a soberba, ele só faz com que nós sejamos surdos à voz de Deus. Mostrai, Senhor, o que mais em nós precisamos mudar, nos redimir, pedir a Tua infinita misericórdia, Senhor. O que mais? O que mais? Mostra-nos, revela-nos nessa noite, para que a gente possa clamar e pedir verdadeiramente o dom da pureza do nosso espírito, o dom da pureza do nosso coração, a verdadeira humildade, a verdadeira mansidão, Senhor. Eu vou cantar essa música para vocês e enquanto eu canto, vá orando, pedindo ao Espírito Santo de Deus para dar a graça de ter esse coração manso, para ter a graça de ter esse coração humilde, para que possa ser revelado a você, mulher, aonde você tem sido soberba, aonde você tem sido orgulhosa, o que você ainda não quer abrir mão e que tem impedido de você gerar vida, levar vida através
do cultivo da pureza no seu coração. Jesus, manso e humilde de coração, dai-me um coração igual ao teu. Jesus, manso e humilde de coração, dá-me um coração igual ao teu, um coração novo, um coração de carne, um coração que ama. Um coração novo, um coração de carne, um coração que ama. Cria em mim um coração que seja puro e renova em mim o vosso Santo Espírito. De vossa face não me rejeiteis, ó Senhor. De vossa face não me rejeiteis, ó Senhor. Cria em mim um coração que seja puro e renova em mim o vosso Santo Espírito. De vossa face não me rejeiteis, ó Senhor. De vossa face não me rejeiteis, ó Senhor. Senhor Jesus, manso e humilde de coração, dá-nos um coração novo, um coração puro. Sim, Senhor, mostra onde há soberba, Senhor Jesus, onde há vaidade, Senhor Jesus, onde há máscaras, onde há falsidade no te amar, no te servir. Quantas mulheres têm mascarado, Senhor Jesus, uma vida de santidade, mas na verdade uma vida superficial. Quantas mulheres, Senhor Jesus, têm buscado a Ti apenas para serem vistas, para serem notadas. Afasta dessas mulheres, Senhor. Afasta, Senhor, dessas mulheres, que elas possam nessa noite realmente reconhecer, despojar o coração e reconhecer as suas misérias, Senhor Jesus. Reconhecer as próprias misérias para que possa ver a Tua grandeza, para que elas possam perceber, Senhor Jesus, que elas só conseguirão vencer essa soberba, vencer esse orgulho, essa raiva ao ouvir isso, essa ira ao ouvir isso, Senhor Jesus, esse constrangimento seja quebrado, Senhor Jesus. Seja quebrado porque esse constrangimento, ao invés de fazer com que elas queiram ser humildes, na verdade faz com que elas tenham raiva, Senhor. Neste momento, venha com teu Santo Espírito e liberte essas mulheres desta visão distorcida, desse vulto no olhar delas, dessa fumaça no olhar dessas mulheres que impedem, Senhor, de despreender, de serem vulneráveis, de reconhecer as suas falhas, de colocar para fora as suas vulnerabilidades, as suas misérias. É quando nós somos vulneráveis, é quando nós reconhecemos nossas falhas, a nossa podridão, que nós verdadeiramente conseguimos olhar para Deus. Porque quando a gente olha para Deus e a gente não reconhece o que a gente é vulnerável, o que a gente falha, a gente não o vê. A gente vê o Deus que nós criamos na nossa mente. É como se fosse um vulto, é como se fosse uma lente borrada que não consegue enxergar a realidade da grandeza de Deus. Porque nós estamos vendo através da nossa lente doente, de doença da nossa alma, de doença de vaidade, de doença do nosso orgulho. Dai, Senhor, a limpeza agora,
Que o Senhor, com teu sangue, com o sangue do Cordeiro, venha alvejar os olhos espirituais dessas mulheres. Venha acender a luz nos quartos que estão escuros, naqueles cantos que estão escuros, que elas não conseguem ver, que elas não deixam tocar. Toque nessa noite, Senhor, com teu Espírito Santo. Toque-as nessa noite. E dá a elas a graça de ter um coração puro, um coração novo, um coração de carne, um coração que ama, um coração que transborda, um coração que gera vida. Que enquanto nós estivermos paradas nessa sombra, nessa escuridão, a face de Deus se rejeitará de nós. Nós não estaremos profundamente imersos no Espírito Santo de Deus. Nós precisamos dessa limpeza em nós, para que verdadeiramente o Espírito Santo consiga entrar, porque a gente que está barrando a entrada dele pela nossa falta de humildade, para que ele verdadeiramente possa fazer o que essa canção diz, criar um coração novo, um coração puro, um coração de carne, um coração que ama, renovar a nossa relação com o Espírito Santo de Deus. Dai-nos, Senhor, essa graça, que essas mulheres não saiam desse episódio sem verdadeiramente se confrontar consigo mesmas. Dai-nos, Senhor, esta graça. Bendito seja Deus, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor nos disse, tudo aquilo que o Senhor nos mostrou, tudo aquilo que o Senhor nos exortou no episódio de hoje. E antes de nós terminarmos, eu vou pedir para você pegar mais uma vez a sua Bíblia. Abra no Salmo novamente, mas agora é o Salmo 15, 16. E ele fala o seguinte, o Salmo, você vai abrir no versículo 7. Então, Salmo 15, versículo 7. E ele vai dizer o seguinte: bendigo o Senhor porque me deu conselho, porque mesmo de noite o coração me exorta. Essa noite o Senhor nos exortou e nós estamos louvando e agradecendo a Deus por isso. Porque bendito é o Senhor porque me deu conselho, Ele nos aconselhou essa noite. E porque mesmo de noite o coração me exorta. Bendito sejas Deus, Senhor. Bendito és tu, glorioso sejas tu por tudo que o Senhor fez. Eu estava me sentindo muito culpada. E sim, culpada mesmo, porque não tinha terminado a carta da Ana. Mas Deus foi muito bom, porque eu fui ler, sim, Deus foi muito bom dentro da minha miséria, né? Porque fui errada, fui falha, fui miserável. Mas Deus sempre tira um bem de coisas ruins, né? E esse salmo, eu tinha meditado ele ontem. Eu já tinha lido ele outra vez, porque a marcação que eu tenho dele aqui é antiga. Eu tenho até anotado aqui, foi quando eu fiz a novena do Preciosíssimo Sangue de Jesus, que eu li esse salmo, né? Mas Deus é muito bom, porque eu não lembrava dele. E ontem eu li, hoje eu gravei, então estava fresco na minha memória. Então, quando eu terminava aqui de fazer a oração, quando eu falei para vocês, antes de terminarmos, vamos abrir a Bíblia, foi porque o Senhor me lembrou deste versículo. Bendito o Senhor, porque me deu conselho, porque mesmo de noite o coração me exorta. Então não fique triste, não fique frustrada, porque você foi exortada. Glorifique a Deus. Porque quando nós somos exortadas, quando o Senhor vem nos dar um conselho, é porque Ele está nos dando mais uma chance de sermos santas. Ele está dando mais uma chance de nós podermos voltar para o caminho certo. Se Deus não nos exorta, se Deus não nos dá conselho, ou é porque a gente realmente já está no caminho certo, ou é porque a gente está surdo e não está ouvindo a voz dele. E se a gente não está surdo, e se a gente não está no caminho certo, é para glorificar, é para agradecer, porque Ele nos quer no céu. Deus, Ele não quer o nosso mal. Ele não quer que nós sejamos, como que eu posso dizer, nos sintamos mal. Deus não quer o nosso mal. Só que nós precisamos ser lembrados do mal que nós fazemos para que a gente possa nos corrigir. E corrigir por quê? Porque quando nós nos corrigimos, nós nos tornamos mais do que próximos de Cristo, mansos e humildes de coração. A gente sobe mais um pouco para o céu. Então, a exortação, mesmo que a gente esteja constrangida, mesmo que você tenha ficado incomodada, ela é bendita. É de bendizer a Deus.
Porque Ele não desistiu de você. Todas as vezes que você é exortada, todas as vezes que você é corrigida, mulher, lembre-se, é porque Deus não desistiu de você. Ele não desistiu. Ainda tá, ó, filha, vamos para cá? Vamos melhorar isso? Vamos melhorar aquilo? Ele não desistiu de você. Então, vou ler mais uma vez esse versículo. Bendigo o Senhor, porque me deu conselho, porque mesmo de noite o coração me exorta. Amém. Glorioso sejas tu, Senhor. Muito obrigada por nos exortar constantemente, porque o Senhor nos deseja. O Senhor deseja que estejamos contigo no paraíso. O Senhor nos deseja que sejamos santos. Obrigada, Ana, pela sua carta. Obrigada pela tua misericórdia para com a minha pessoa. Muito obrigada. Deus abençoe você, o Vinícius, o seu matrimônio, que continue sendo muito frutuoso na vida de cada pessoa que passar por vocês, dos filhos que Deus confiará a vocês, tanto biológicos como espirituais. Muito obrigada. Obrigada a você, mulher, que esteve aqui comigo neste episódio, que pôde orar comigo. Não se esqueça das passagens que eu trouxe para vocês no episódio de hoje. Volte aqui, né? Vai voltando, se você não anotou, eu sempre ponho aqui na legenda qual é a passagem que eu vou ler. E compartilhe com aquela mulher, né? Que talvez tenha Deus colocado no seu coração. Amém? Muitíssimo obrigada, né? Deus as abençoe e a gente se vê semana que vem, com o início da série de 3 episódios sobre Santa Giana Beretta-Moll. Então, estivemos reunidas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dai-nos, Senhor, a graça de um coração novo, puro, manso e de carne, que ama. Tchau, tchau.